Olá, hoje é dia 30 de junho de 2022, último dia da nossa campanha do Junho Vermelho, e com muito prazer nós estamos visitando uma equipe aqui da BHH, o Hemoan, do lado da nossa diretora, doutora Leni Passos, e da diretora-presidente do Hemoan, doutora Socorro Sampaio. É um prazer enorme estar aqui com vocês, vendo esse projeto maravilhoso que vocês desenvolvem aqui, indo em consonância também com o nosso projeto de equidade, né, e num novo neurologismo que nós estamos lançando pela BHH, que é a geoequidade, isto é, tratar o paciente hematológico com qualidade em qualquer lugar que ele esteja. E eu sei que nós temos um projeto aqui, né, pilotado, assim, embrionado por vocês, que é de dar apoio aos médicos generalistas nas regiões dos rincões da Amazônia, através dos especialistas que estão em Manaus, né? Então, gostaria que a doutora Leni e a doutora Socorro explicassem um pouquinho, muito brevemente, esse projeto e para a gente se inteirar nisso e servir como modelo também em outras regiões do país. Esse projeto ele iniciou porque nós avaliamos e vimos que um grande percentual de pacientes com diagnóstico de leucemia não estavam chegando aqui na Fundação Hemoan. E nós somos a referência, ou seja, esses pacientes do nosso interior do estado do Amazonas, se eles não estão chegando, eles estavam morrendo sem diagnóstico. Então, esse projeto foi feito principalmente em algumas regiões, algumas cidades polos, né? E os municípios ao redor. Foi treinado quem? O técnico de patologia, a pessoa que enxerga primeiramente o exame do paciente. Onde se via uma alteração, imediatamente se fazia o contato por meio remoto aqui para a nossa instituição. E era feita a orientação desse caso. Então, nós tivemos, a princípio, um aumento de torno de 20% de diagnósticos de pacientes que, naquele momento, se não tivéssemos realizado aquele projeto, aquele treinamento, ele não chegaria conosco. Então, assim como esse, nós vamos precisar expandir para outros municípios também. Muito obrigado, Socorro. Fantástico. Doutora Leni, nós estamos aqui na frente desse mapa maravilhoso aqui da região amazônica, né, do Amazonas, do estado do Amazonas. Explica um pouquinho como é que foi a expansão da rede de hemoterapia nesses núcleos regionais aí. Isso é uma história longa, né, que não é da agora. Ele nasceu com o Hemocentro. Desde o início, sempre houve uma preocupação dos diretores que passaram todas as gestões de como se abordaria o interior do estado. Porque a gente sempre enxergava que a nossa política de SUS, ela está voltada apenas para a capital. Mas que tinham os hemofílicos, por exemplo, e isso foi um despertar para ter essas unidades, né? Que muitos hemofílicos estavam no interior. E como seria mandar esse fator para o interior? Como seria essa orientação? Então nasceu a ideia de ter não hemocentros, porque nós não tínhamos pessoal capacitado para ocupar esses hemocentros. Então saía primeiro uma unidade de transfusão, e foi assim que começou, uma unidade de transfusão, onde essas pessoas eram identificadas, lá o médico e os enfermeiros havia um financiamento que era pequeno, mas existia. Eles vinham para Manaus, faziam um curso aqui de uma semana e retornavam. E o Hemoan tinha uma supervisão dessas agências permanente. O material que eles tinham lá, centrífugo, coisas simples, né? Banho-maria, centrífugo para fazer as provas de transfusão, eram comprados pelo Hemoan, eram padronizados, comprados pelo Hemoan. E a parte de imunohemato, por exemplo, que era mais simples, na época a gente fazia tubo, né? Hoje a gente faz em gel, mas a gente fazia em tubo, né? Havia um controle de qualidade, de reagente, sempre feito pela equipe do Hemoan. Então o Hemoan criou um departamento de interiorização, só para cuidar disso. Pessoas que eram bastante experientes do ponto de vista da imunohemato, foram encarregadas de fazer essa supervisão e dar os retornos daquilo que precisava melhorar em cada campo. A partir disso,
se passou a ter, então, a necessidade de agora ter um hemonúcleo. Isso foi evoluindo, né? Para o hemonúcleo. E se estabeleceu que, então, seriam municípios polos, ou que tivessem uma população acima de 100 mil, Ótimo. que demandasse que um hospital tivesse hospitais com mais de 60 leitos, né? Como diz lá a nossa regra, né? E isso agora está se concretizando em construções. Mas sempre funcionou, antes de construções, no atendimento da hemofilia. E chegou um momento que, quando o sangue passou a ter a normatização de fazer as sorologias agora por PCR, isso se tornou um fator complicador, especialmente para Paquetas aqui, pela distância. Sim. Então, o que é que se pensou? Nós não vamos mais coletar, porque antes a gente coletava. Nós vamos mandar inicialmente o sangue já pronto. Certo. Essas coletas, elas vão, nós vamos trabalhar dobrado para ter mais doadores, para mandar sangue e não coletar, porque as amostras vinham, certo. A gente fazia, só que para a liberação, o tempo muito grande, pelo próprio teste, e o tempo de entrega também, para liberar ela na ponta, né? Sim. Então a gente modificou, foram pequenos ajustes ao longo dos anos, sendo adequados a uma realidade nossa, né? Perfeito. Então, hoje nós fazemos toda a sorologia, por exemplo, para Boa Vista, Roraima, que é aqui perto, estabelecemos uma logística que dá. Eles também aumentaram a capacidade de captação, que é a única o perto maneira. Que ela fala é um pouquinho relativo, tá? Vocês já perceberam que o perto, né, de Boa Vista para Manaus, tá bom. O perto é só no mapa, né? Somos vizinhos, né? Mas assim, já tem uma logística estabelecida, né? O interior também nós já temos uma logística, inclusive temos hemofílicos hoje que não precisam mais vir todo mês aqui, vem uma vez por ano para consulta, porque já temos lá o fator que é enviado sistematicamente, aquela profilaxia domiciliar, ela é feita no interior já, que antes não se fazia, né? E o resultado disso é a melhoria e qualidade de vida dessas pessoas, porque antes a gente tinha muitos hemofílicos sequelados. Hoje, a gente com a profilaxia desde a infância, tem muito poucos hemofílicos. O programa de hemofilia é um exemplo então, de um programa sucesso, bem sucedido, né? Realmente. Sucesso mesmo, né? Então, assim, e aí se viu, como a Socorro colocou bem, a questão das leucemias. Por quê? Ao se envolver, aí tudo é um conjunto, né? Quando a gente trabalha no dia a dia, às vezes a gente não tem tempo muito de meditar sobre os dados, mas quando a gente cria um programa de pós-graduação, que foi criado aqui, de pós-graduação em hematologia, começam-se os primeiros trabalhos e a meditação dentro já das teses, por que eu tenho tão poucas leucemias ou por que as leucemias estão só na capital. Não chegam, né? Não chegam. Então, por que eu tenho diferenças nessa incidência de outros locais? Sim. Né? O que está acontecendo? Então, em cima dessas meditações, que por isso a pesquisa ela é muito importante, porque ela faz com que você reflita seu dia a dia, seus resultados. E aí a gente passou, a Socorro fez uma tese aqui, ela é mestranda aqui, fez o mestrado aqui da hematologia, né, Socorro? Sobre leucemias, inclusive. Sim. Aí já evoluiu um pouquinho mais sobre vesículas, microvesículas em leucemia, né? Sim. Então, aí se viu que tinha uma coisa errada, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa foi o que ela falou. Treinar pessoas, porque já que o médico é um profissional raro no interior, tem mês que ele está numa cidade, aí daí a 6 meses ele muda para outra, onde oferece um pouquinho mais, ele se muda e larga lá. Então, o técnico é a pessoa mais frequente, mais que fica mais tempo no local, e que ele é a pessoa que olha o exame. Sim. E se ele for bem treinado e for bem instruído de um sistema, tem um sistema aqui que é um celular, onde ele faz a foto, foi distribuído esses celulares, ele faz a foto e essa foto vem para cá, com uma pequena observação. Hospital, né? Aqui as pessoas avaliam. Se é um caso importante, eles, olha, o paciente tem que vir, se é provavelmente uma leucemia,
e já se acionam lá pela própria prefeitura, que também está fazendo parte de mandar o paciente, porque tem um tratamento fora do domicílio, né, que às vezes é meio dormente no interior, o prefeito não tem muito interesse, mas em cima disso, até as prefeituras têm se mobilizado um pouco mais para fazer chegar aqui esses pacientes. Certo. Então hoje a gente já está pensando mais ainda, não só na leucemia, mas refletindo nos trabalhos de tese de linfomas, de mieloma. Nós estamos vendo a mesma coisa que nós vimos na leucemia aguda. Certo, perfeito. Nós estamos fazendo reflexões que a gente está atendendo muito capital e ainda tem um contingente do interior muito grande, né, nas doenças outras da hematologia que a gente não atende. Tá certo. Mas que a gente vai chegar lá, porque nós já temos pelo menos a suspeita de que aquilo não está funcionando e vai funcionar. Né? Perfeito, doutora Leni. Vejam bem, a equidade está como exemplo aqui no estado do Amazonas, um estado tão grande, com tantas dificuldades geográficas, socioeconômicas, e nós estamos aqui para ver. Vocês viram que o dia vai ser denso, o dia vai ser muito interessante, e nós vamos fechar esse junho vermelho com chave de ouro. Exatamente.